Olá, boa tarde, já estamos de volta com o nosso marketing do ideal ao real, hoje falando sobre criação de resultados. No primeiro bloco, nós colocamos para vocês os 3 momentos de resultados de uma criação, ou seja, o resultado institucional, o resultado comercial e o resultado ligado a relacionamento. E agora, no segundo bloco, nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, mas com a presença de um grande amigo meu, de um grande profissional de criação, que é o Caio Carraro. Caio, obrigado por ter vindo. É sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço. O prazer é imenso, porque a gente consegue sempre desenvolver um assunto bacana dentro da área de comunicação. Então, bacana. O Caio, além de meu amigo, é um grande parceiro de trabalho. Eu já trabalho com o Caio há muitos anos e ele é um consultor de comunicação. O Caio já desenvolveu trabalhos nas 3 frentes de resultados, seja institucional, seja comercial e seja relacionamento, mas hoje ele está num momento muito ligado a marketing direto, a comunicação dirigida, né, Caio? Exatamente. Esse tem sido o grande frente de trabalho. Na verdade, eu sou da escola do marketing direto, né, da criação no marketing direto. Eu passei por agências de propaganda, trabalho com publicidade, quer dizer, são ferramentas, você acaba não tendo como dividir isso, você fala, eu sou especializado em marketing direto, mas você tem que saber a publicidade, tem que saber a propaganda, tem que saber os moldes de uma agência, como funciona, e tem que abraçar tudo e observar a comunicação como um todo. Entendo. E não especificamente só uma área. Mas é interessante a criação no marketing direto, porque essa escola ela já trouxe um pouco do planejamento, ela já trouxe um pouco, um pouco não, muito até, dessa percepção de falar com o consumidor dentro de um perfil, dentro de um comportamento. Sim. E a gente tem uma percepção do consumidor de modo geral, que você fala há uns 20 anos, uns 30 anos, ele tinha um comportamento. Aquilo, você tinha poucas marcas, pouca concorrência, então ele demorava para mudar um pouco o perfil dele, né, para absorver algumas marcas. Hoje você, em questão de meses, semanas, o consumidor, principalmente o consumidor jovem, ele muda rapidamente, ao ponto da gente que é da área começar a se questionar a fidelização, como funciona aí? Sim. Existe de fato fidelização? Sim. E o que esse consumidor gostaria de ter de mim, né? Exatamente. Eu me lembro, Caio, que nos anos 80, quando eu comecei na área, a propaganda era muito mais glamourizada, ou seja, existia a pretensão clara de tirar esse consumidor da realidade e mostrar a ele mulheres maravilhosas, gente sem problemas, e que num segundo momento tinha alguma dificuldade em perceber o produto quando ia para o ponto de venda. Então, ou seja, eu percebo que no marketing direto existe talvez um mundo muito mais real, um mundo muito mais técnico. Nós trouxemos até um comercial que exemplifica um pouco isso. Eu queria ver o comercial com você para depois te estimular a falar um pouco sobre isso. Vamos assistir Hello, Richard. I'm Caroline Williams, the CEO of Bodyform. We read your Facebook post with interest, but also a sense of foreboding, and I think it's time we came clean. We lied to you, Richard, and I want to say sorry. Sorry. What you've seen in our advertisements so far isn't a factual representation of events. You're right. The flagrant use of visualization such as skydiving, rollerblading and mountain biking, you forgot horse riding, Richard, are actually metaphors. They're not real. I'm sorry to be the one to tell you this, but there's no such thing as a happy period. The reality is, some people simply can't handle the truth. In the past, we've tried to be more honest in our approach. In the 1980s, we ran a series of focus groups to help us gauge the public's reaction to periods. The cramps, the mood swings, the insatiable hunger. And yes, Richard, the blood coursing from our uteri like a crimson landslide. So,
we knew we'd have to change our strategy. And so, from that day to this, we have managed to maintain this illusion. But you, Richard, have torn down that veil and exposed this myth, thereby exposing every man to a reality we hoped they would never have to face. You did that, Richard. You. Well done. I just hope you can find it in your heart to forgive us. Oh, sorry, Richard. You did know that we do that too, didn't you? Hello, Caroline Williams. Ela solta uns gases no final? Solta, exatamente. Na verdade, eu gosto desse depoimento, porque ele evolui muito bem do glamour para a vida real. Talvez ele até exagere um pouco no final, mas eu queria um pouco a tua opinião sobre isso, Caio. Você imagina que a criação de resultados hoje está muito mais voltada ao mundo real do que ao ideal? Como é que acontece isso? Primeiro, assim, no primeiro bloco você começou falando de uma coisa bem interessante, que é assim, o criativo, né, de agência. Às vezes eu me sinto um pouco como o pai do Nemo, né, o peixe palhaço. Alguém chega e fala, conta uma piada. Diverte a gente a gente um pouco, ou seja, faz alguma coisa criativa aí. E na verdade a criação, ela demanda muito esforço, ela demanda muita transpiração, muita pesquisa, não a pesquisa no problema do cliente especificamente, mas uma pesquisa contínua, que é muito mais voltada, acho que, à percepção dos relacionamentos humanos, de como as coisas estão funcionando, do que é tendência, o que é tendência passageira, o que é aproveitável, o que não é. E aí você acaba construindo, de certa forma, um perfil como profissional para poder... Agora eu posso criar planejando, agora eu posso ter uma tranquilidade para me relacionar numa campanha com um cliente. Acho que o segundo momento disso, quando a gente fala então criação de resultados, e é importante falar no plural, porque tem que ficar bem claro cada momento que a empresa ela deseja dos resultados. Então, os resultados institucionais, os resultados comerciais e os resultados de relacionamento. Eu acho que quanto à criação, eu pelo menos gosto de pensar o seguinte, mesmo quando a gente vai comentar sobre um vídeo como esse, ou qualquer propaganda, qualquer ação de comunicação, aqui eu tenho que me colocar na minha cabeça 50% profissional, 50% consumidor. Quer dizer, eu não poderia falar aqui 100% como profissional de comunicação. Tecnicamente, as propagandas elas são corretas, né? Mas do ponto de vista do consumidor, como que isso está atingindo? Então, eu acho que a mesma forma, quando a gente fala de criação de resultados, essa cabeça tem que estar dessa forma. Você tem que estar, para não falar 90% consumidor. Entendo. Vamos falar que eu como criativo, o planejamento, o atendimento, ele tem que estar sintonizado em 50% da cabeça consumidor, ou seja, o que você desejaria se você fosse consumidor desse produto. É muito difícil numa agência, numa empresa, por causa do ritmo. É muito corrido, você coleta todos aqueles números, aqueles dados. O exemplo de venda de cerveja. Quanto que vendeu por ano, quanto que foi de consumo feminino ou masculino, qual a parcela, qual a região consumiu mais. Isso, na verdade, são números que podem te ajudar a balizar a campanha. Sim. São importantes, números sempre são importantes. Mas eu acho que ter essa cabeça como consumidor, ou seja, eu estou do outro lado, eu saio da agência ou eu saio da minha empresa, eu atravesso a rua e vou fazer um happy hour com os amigos, eu tomo a cerveja que eu vendo, eu realmente gosto da cerveja que eu vendo, eu realmente estou envolvido naquele mundo. Então, quando a gente vê uma campanha dessa, que foi, na verdade foi de oportunidade, eu acho que é legal esclarecer o seguinte, ali foi o Richard que ela fala, foi um consumidor que entrou na página do Facebook da empresa e começou a falar que ele arrumou uma namorada e que tudo aquilo que as propagandas de absorventes prometiam, que elas eram felizes e tal, era mentira. Na verdade, ele tentou sacanear com a empresa, ele tentou fazer uma brincadeira, e o marketing muito antenado e percebendo inclusive
a importância que as pessoas deram para o comentário dele, né? Todo mundo concordando e muita gente discutindo, é verdade, é isso mesmo. Ou seja, entrando na brincadeira, sem dúvida. A empresa respondeu de maneira também bem-humorada, extrapolando até a brincadeira em alguns momentos, mas eu acho que no final foi na medida certa, respondendo para ele, olha, você, de alguma forma ele foi taxado como bobo, né? E a empresa ela conseguiu eu diria uma repercussão, Entendo. não um resultado, Entendo. que é legal separar também, é importante separar o que é repercussão e o que é resultado. Mas de alguma forma você teve uma presença da marca, até então eu não conhecia Bodyform, ela veio estourar aqui no Brasil, porque se tornou um viral, né? Então, em que momento isso entra numa campanha? Sem dúvida. Isso é planejado, isso não é planejado? Lógico. Né? Eu acho que isso é muito mais a capacidade da empresa, do marketing da empresa, de perceber como funciona a mídia internet, como funcionam os internautas e falar, eu sei brincar também. Sim, eu também sei brincar e nessa brincadeira eu vou jogar a minha marca para vocês e vamos ver o que acontece. Perfeito. E me parece também que é muito inteligente a comunicação capaz de falar da realidade, mas de um jeito diferente, de um jeito fantasioso. Né? E as cervejas em geral falam muito disso, né? Sim. Eu trouxe mais um filme que eu queria mostrar para você, sobre cervejas inclusive, para a gente comentar um pouquinho sobre essa questão do ideal e do real, da fantasia e da realidade. Dá para a gente ver? O Brasil é o país do futebol, mas também é o país das festas. Por isso, a nossa Copa do Mundo da FIFA vai ser a melhor de todas. Alguns insistem que os nossos aeroportos não vão dar conta, que o trânsito vai ser um caos e sempre dizem, se tá assim agora, imagina na Copa. Pessimistas, pensem bem. O país que faz os maiores clássicos, o Réveillon e o Carnaval, vai fazer a melhor festa já vista. Vamos imaginar como os aeroportos estarão lotados. Sim, estarão, de torcedores empolgados e atletas incríveis. Vamos imaginar como teremos engarrafamento. Sim, teremos, de trios elétricos. Imagina as praias, imagina as cidades, imagina o Brasil. Imagina que onde houver futebol vai ter Brahma, e onde houver Brahma vai ter festa. Brahma, imagina a festa. Beba com moderação. Você gosta? Eu acho que às vezes ele é muito hiperrealista, ou seja, esqueça tudo e vá tomar uma cerveja, o que faz parte um pouco do ser humano, mas também acho que é um momento em que a gente precisa de um fio terra. Como é que você vê isso? Exatamente. Eu da mesma forma, acho que tecnicamente a intenção do comercial, a intenção dessa ação é a melhor possível. Óbvio, você quer na verdade levantar o moral do brasileiro, falar, olha, né, vai ser complicado, não sei, mas vamos comemorar. Esquece e vem. Esquece e vem. E em termos práticos não é assim, né? Se você perceber, eles chamam de pessimistas, né? Pessimistas, pensem bem. Bom, eu não sou um pessimista e eu pensei muito bem a respeito, né? A questão é que de repente a abordagem aí poderia ser, vai ser difícil? Vai ser difícil. Por isso eu conto com você. Sim. Seja pessimista ou otimista. Sim. Né? Então eu acho que é um espírito muito mais de união por uma causa. Exatamente. Do que propriamente por desconsiderar o assunto. Exatamente. Quer dizer, você falar trio elétrico na Paulista, poxa, você nem precisa. Eu duvido um trio elétrico chegar lá. Né? Então é fácil falar que a gente faz o Réveillon, a gente faz o Carnaval, porque já são eventos do calendário há muitos anos. Então você está querendo enganar quem? Uhum. Né? Então assim, eu não questiono, eu estou falando como consumidor, por isso que eu falei no começo, eu estou aqui como 50% consumidor, como 50% como profissional. Sim. Quem sou eu para criticar uma campanha dessa que eu entendo que tem uma boa intenção. Sim. Mas como consumidor, como otimista, eu acho que eu poderia ser melhor tratado. Entendo. Eu poderia haver uma transparência melhor. Então, desse comercial para o primeiro da Bodyform, você vê que teve de repente uma tentativa de pegar algo que aconteceu no momento, ou seja, foi um internauta que tentou falar que foi enganado.
Então eles, num bom humor, conseguiram resolver aquele problema. Aqui eles pegaram o burburinho, que não bafafá, de que estão falando que não vai dar certo, que não vai dar certo, que não vai dar certo. E tentaram levantar a população. Entendi. Né? Aliás, eu trouxe um outro comercial que eu queria te mostrar. Na minha opinião, o melhor resultado de uma criação é a capacidade que ela tem de, a partir de um dado concreto, e que colocar para o cliente de uma maneira bem humorada, ou seja, motivar o cliente pelo prazer, porque vamos combinar que tem muita comunicação que motiva pela dor, né? Corra até os últimos estoques, vai acabar, então você vai pela transpiração e pela dor. Esse comercial é um dos meus preferidos, eu sempre revejo esse comercial com muito prazer. Primeiro porque ele fala de uma questão complicada que é a AIDS, ou seja, ele fala de doença, ele fala de uma doença crônica, ele fala de morte, mas ele tem pretensão muito mais do que falar, educar o consumidor. E eu acho que ele fez isso de uma maneira muito bem humorada. Vamos ver o comercial, depois queria ouvir sua opinião. Não sei se você já conhece. Vamos lá. Eu acho bacana a capacidade que você tem de falar de um negócio complicado, mas com um bom humor. Você gosta? Sensacional. Esse filme é antigo já até, mas ele é atemporal, né? Porque até hoje ele chama a atenção, ele faz você entender a mensagem, brinca ele com o é lúdico. institucional, ele é comercial ou ele é relacional? Como é que você posiciona um filme ou uma campanha em relação a esses três momentos? Não vejo como comercial, eu vejo muito mais do institucional para a parte de se relacionar com o público e o principal que você falou, ensinar, passar alguma coisa. Eu particularmente acredito muito na questão da empresa ensinando alguma coisa para o cliente. Entendo. Ele passando alguma coisa para o cliente, né? Então, até voltando na questão dos três momentos, né, institucional, eu vejo, por exemplo, e aí não precisa ser em todos os casos, mas em alguns casos, institucional, ele é meio que isolado mesmo. Você tem aquele momento que você respira e fala, vamos aplicar a marca no mercado, a gente precisa colocar ela de uma forma bem clara quanto ao nosso posicionamento. O segundo, que é o comercial, eu já gosto de ver em algumas situações para alguns clientes, junto com a de relacionamento. Entendo. Uma coisa só. Por quê? Imagina que você começou uma campanha institucional, passou o conceito da marca perfeitamente. Segundo momento comercial, você iniciou a campanha de promoção de vendas, foi no PDV e fez um trabalho fantástico. E aí depois... Você desaparece. Você desaparece. Sim. Aí o cliente ele vai no PDV e ele é maltratado pelo caixa, ele não tem um atendimento na troca, ele não tem um pós-venda. Então, acho que esses dois momentos estão muito ligados. Sem dúvida. Até para que a tua venda permaneça, né? Exatamente. Aí a gente pode falar de criação de resultados, até porque
resultados, passa a ideia de contínuo, e tem que ser contínuo. Sem dúvida. Né? E não pode ser uma coisa, eu fiz essa ação institucional, agora eu fiz o comercial, agora eu fiz o relacionamento e acabou. Vou agora avaliar a minha fidelização. Aí eu não acredito em fidelização. Bacana. Eu concordo com você, viu, cara? Eu acho que a comunicação mais ousada, moderna e eficaz é a capaz também de juntar os três. Sim. Ou seja, ela faz venda de uma maneira relacional, ou seja, você sabe quem comprou, por que comprou, e por consequência ela não deixa de agregar na margem. Você consegue orquestrar esses três momentos. Agora, é importante que é um padrão mental isso. Eu diria que é um padrão mental. É um padrão mental de quem? É do criativo? Sim. É do planejamento? Não, é de todo mundo. Sim, é o composto. Principalmente da empresa. Sem dúvida. A empresa ela precisa estar muito bem posicionada, precisa estar muito bem nesse estado mental de que ela vai entrar num campo. Entendo. E todo mundo precisa estar alinhado com esses conceitos. Perfeito. Gente, é isso. Ou seja, comunicação de resultado, criação de resultado, precisa percorrer esse caminho e a experiência de profissionais como o Caio sempre nos ajuda. Caio, nosso tempo acabou, eu queria te agradecer demais a participação aqui. Se alguém quiser conversar um pouco mais com você, como é que faz? Tem telefone, tem e-mail, tem Face? Pode mandar no Caio Carraro, @caiocarraro.com.br. Ok. Você tem um site, um blog? Não. Eu tenho só o meu site que está antigo, está desatualizado, eu não dei atenção para isso, quer dizer... Tá bom. Além então do e-mail do Caio, escreva para a gente no nosso endereço, no Facebook, Marketing do Ideal ao Real, no nosso Twitter, do Ideal ao Real, e também no nosso e-mail, caso vocês tenham dúvidas, sugestões. O nosso programa acabou. Agradeço a sua atenção e espero você quarta-feira que vem, aqui ao meio-dia. Obrigado pela audiência, uma ótima semana.